outra grande fonte que leva a alma a ficar abatida é quando se vive preso ao passado. São duas questões. O passado ele pode ser uma grande fonte de bênção ou pode ser uma grande fonte de maldição, vamos dizer assim. Pode ser uma fonte de encorajamento ou de desencorajamento, né? Vai depender muito de como se olha ao passado, para o seu passado. Então, quando a gente consegue olhar para o passado e trazer do passado algumas ou muitas, né, bênçãos, manifestações da graça de Deus, dos favores de Deus, né, isso vai nos proporcionar ter uma percepção do futuro muito melhor, né, do que aqueles que olham para o passado e ficam presos, porque a alma ela vai se abater muito quando a gente fica preso ao passado, né, e só observamos o passado, né, quando nos prendendo a coisas ruins, né, coisas que aconteceram. Nós sabemos bem que a nossa vida ela não é feita só de coisas boas, né? Acontecem muitas situações adversas, muitas coisas ruins, mas também, de contrapartida, tem muitos favores de Deus, inclusive favores que a gente nem sequer né, nos damos conta, vamos perceber ao longo da vida, né, que foi Deus, foi a mão de Deus, foi o favor de Deus, foi a graça de Deus. Agora, quando nós nos prendemos somente nas coisas ruins, nós transformamos, né, a nossa alma aprisionada. Colocamos, né, a nossa alma dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão, como se o melhor de Deus já tivesse passado e nunca mais nós fôssemos voltar a viver assim tempos bons, né? Tempos favoráveis, ventos favoráveis, né? O sopro de Deus, né, nos direcionando a vida, trazendo vida, ajuntando os ossos, né, nos colocando de pé. E se a gente observar o Salmo 42, versículo 4, né, por exemplo, o salmista ele vai estar fazendo menção do seguinte, ó: o meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como andava com a multidão de adoradores, né? Você lembra que nós falamos aqui que o escritor desse salmo são os filhos de Coré, e que eram descendentes de Levi, e estavam muito acostumados, essa era a vocação deles, cuidar especificamente das coisas de Deus, do templo de Deus. Então eles estão trazendo aqui a memória de como eles andavam com a multidão de adoradores nas celebrações, nas festas, conduzindo a Arca da Aliança, né, peregrinando para Jerusalém em direção ao templo, numa enorme procissão de fé, e as pessoas iam para lá, e eles, né, como descendentes da tribo de Levi, tinham as suas especificações ali, né? O carregar a arca à frente do povo, né? A música, a celebração, a dança, entre tantas coisas que eles podiam, né, fazer, estavam vocacionados para isso. E agora ele olha e ele diz, ó: o meu coração se enche de tristeza, né? Quando eu ia com as multidões, né, adorando, para adorar o Senhor, à frente do cortejo, que subia até a casa de Deus, cantando de alegria, dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Então, ele se recorda, ele traz isso à memória dele, e, na verdade, nós podemos ver que o salmista aqui, ele não está trazendo o passado, né, como uma prisão para ele. Ele está, de alguma forma, aqui, né, trazendo o passado como algo que vai lhe impulsionar, como que dizendo assim, ó: o Deus que fez um dia fará, o Deus que fez vai continuar a fazer, né? O Deus que abençoou, que deu graça em determinado momento da nossa vida no passado, é o mesmo Deus que pode fazer e fazer ainda melhor,
Mas se a gente se prender ao passado, entendendo a passou, esteve nesses momentos. E ele diz, eu voltarei a louvá-lo. Ele não deixa aqui nenhuma dúvida. Talvez eu volte. Quem sabe eu volte. Essa convicção. Porque se a gente se prender, meu querido, no passado, e entender ó, o que passou, passou, né? Os momentos bons, de alegria, de celebração, na presença de Deus, com os irmãos, com a família, com isso, com aquilo, passou. Agora o meu coração se enche de tristeza quando eu me recordo disso, e são coisas que a pessoa viveu de bom, mas que não está ali trazendo esperança nenhuma. Isso aí é uma prisão, é uma cadeia. Agora, o salmista traz essa ideia de que ele está de alguma forma tentando fazer com que, né, lembrar do seu passado e fazer do passado um trampolim para um futuro melhor, entende? Fazer do futuro, do passado, um trampolim para as coisas melhores que ele está com essa ideia. Esse momento vai passar. Essa situação, ela está complicada, mas ela vai passar. O momento é difícil, é de tristeza, é de choro, é de lágrima, mas vai passar, essa noite vai passar, esses momentos vão passar e nós vamos voltar a viver, né? Ele está passando essa ideia quando ele diz para ele, porque te abates, ó minha alma, espera em Deus, eu ainda voltarei a louvá-lo, eu ainda vou viver ou reviver momentos bons de alegria, de celebração com o Senhor. Então, é desse jeito que é o jeito correto da gente usar o nosso passado. Às vezes a gente vê as pessoas falando a respeito do passado como se o passado definitivamente tem que ser esquecido, o passado tem que ser deixado para trás. Então, aqui são duas coisas diferentes. Depende de como. Se você olhar para o passado e entender, nunca mais eu vou viver esses momentos bons, isso vai se tornar uma cadeia, uma prisão dentro de você, da tua alma, das tuas emoções. Alegria nunca mais, festa nunca mais, celebração nunca mais, tentar de novo nunca mais, pensar positivo nunca mais, sempre para baixo, sempre deprimido. Agora, quando a gente olha para o passado e entende assim, eu voltarei a viver isso. Eu voltarei a viver tempos de alegria. Eu voltarei a viver esses momentos bons. Esse é o bom jeito de fazer do passado uma ponte, um trampolim. O problema é que nós somos tentados todos os dias, sabe? E a tentação é essa de você. Festa nunca mais, celebração nunca mais, tentar de novo nunca mais, pensar positivo nunca mais, sempre para baixo, sempre deprimido. Agora, quando a gente olha para o passado e entende assim, eu voltarei a viver isso, eu voltarei a viver tempos de alegria, eu voltarei a viver esses momentos bons. Esse é o bom jeito de fazer do passado uma ponte, um trampolim. O problema é que nós somos tentados todos os dias, sabe? E a tentação é essa de você viver preso num passado que você entende que nunca mais vai voltar. Principalmente as pessoas que tiveram um dia um histórico de abusos, de maus tratos, de decepções, entende? De frustrações, de coisas ruins que foram vividas. É uma tentação a pessoa ficar presa nisso, lamentando tudo isso. Isso é uma prisão terrível. Então, seja como for, lembre-se disso, sempre, sempre, a sua alma, lembre-se disso, fale a você mesmo. Essa conversa boa, ela é muito, sabe, positiva para nós, a gente olhar para a gente mesmo, dizer para a gente mesmo, como sabe, o salmista fez aqui, lembra-se disso, minha alma, eu voltarei a louvá-lo, tá ok? Então preste atenção, a alma também fica abatida, deprimida, quando nós ficamos presos ao passado, entendendo que nunca mais viveremos momentos bons. Tá ok? Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.